Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e sigo comentando aí, número a número, a revista dos X-Men nessa fase do Jonathan Hickman. Chegou a vez de X-Men número 14. X-Men é uma revista quinzenal aqui no Brasil. É um mix, né, que traz praticamente tudo que é produzido nos Estados Unidos dos Mutantes. O único título que não saiu ainda dentro desse mix foi o crossover com o Quarteto Fantástico, saiu no encadernado separado. E eu falo fase do Jonathan Hickman, mas tem que lembrar, nem todos os títulos são escritos por ele. Ele dá apenas a direção criativa, né? E os diversos títulos com suas equipes criativas trabalham isso, né? Mas vamos lá, né? Eu deixei de mencionar isso e acho que vale começar falando sobre esse ponto. Nesse vídeo dessa edição 14, né? Deixei de mencionar isso em outros vídeos. Nós chegamos agora, a partir da edição 12, numa segunda leva de títulos mutantes, assim, numa segunda leva de estreias de títulos mutantes. Nós tivemos aqueles 6 primeiros títulos mutantes e agora nós temos uma segunda leva. Essa segunda leva começou com o título do Wolverine. Depois nós tivemos os Giant Size X-Men. Esses Giant Size são one-shots, né? Não é bem uma nova, não é uma revista regular, mas são one-shots focados em personagens. E aqui, nesse número, nós temos a estreia do título do Cable, né? O Cable é um viajante do tempo aí da família Summers, né? Um personagem que surgiu nos anos 90 e teve muita importância, fundador da X-Force, um monte de coisas, né? E nessa edição aqui temos aí o Cable 1. E esse Cable, o Cable que está no universo mutante agora, no universo Marvel agora, é o jovem Cable. Bom, ele é um viajante do tempo, né? Então pode dizer que o Cable jovem venha para um futuro dos X-Men depois de eles terem conhecido o Cable mais velho. Quem cuida, né, a equipe criativa é o Gary Duggan. O Gary Duggan é o mesmo de Carrascos. O Gary Duggan trabalhou também já na revista do Deadpool. E os desenhos são do Phil Noto. Deixa eu mostrar para vocês aqui os desenhos, né? Vou dizer que achei esse começo de Cable meio morno, assim, bem morno, assim. Por quê, né? Parece que esse começo do título, vamos lá, ele desenvolve situações que não tem tanta ligação direta com o que os mutantes estão experimentando nesse momento. Essa primeira edição, pelo menos, mostra isso, tá? O Cable, isso por si não é um problema. Mas o Cable vai lidar com uma situação lá em Krakoa, com salvar uma criança, tudo bem, né? Nem todos os títulos, eu acho que isso é válido, né? Isso é importante, nem todos os títulos têm que pegar essa situação geopolítica que os mutantes estão vivendo agora, né? Bom, isso é um ponto, assim. Só que é o seguinte, quando a gente vai pensar um pouquinho mais a fundo no título, a gente vê que ele começa, assim, trabalhando um dos temas mais recorrentes dessa fase do Jonathan Hickman, que é o confronto entre os mutantes e as máquinas. Entre os mutantes e as máquinas. Esse também é o primeiro título a tocar na situação de Arakko, né, que é uma ilha que se acoplou a Krakoa. Assim. E ao fim nós vemos o retorno de um personagem que não foi. Bom, não vou dar spoiler, mas você lendo o título você vai entender o que eu disse. Né? O retorno de um personagem que não foi. Bom, e também aqui o Cable vai se tornar o portador de um artefato importante. Só que eu achei um começo meio burocrático, assim, por isso que eu disse que é meio morno. Assim, né? As peças são colocadas, mas essa edição ela me soa só como um meio para um fim. Ela não soa interessante por si mesmo. Né? Parece que o Gary Duggan, cara, eu tenho que colocar as coisas para eu contar a história que eu quero. Né? E aí o Cable acha uma espada, isso afeta outra situação. Bom, Arakko tá lá, há uma ameaça de uma criatura vindo de Arakko para Krakoa, e tá tudo ali, né? Parece que não é um roteiro, né? Não é um roteiro que chama a atenção a gente pelo desenvolvimento dos personagens, ou instiga pela situação criada, embora há ali no final uma coisa que, bom, cutuca um pouco. Mas me pareceu, como eu disse, algo meio burocrático, meio para um fim. E, gente, isso é a primeira impressão. É claro que o título pode melhorar e muito. Gary Duggan é um roteirista competente, mas
A gente só vai saber isso na próxima edição. É o tipo de história que a primeira edição ela não serve tão bem de termômetro, tá? Então, bom, chegando à próxima edição de Cable, eu comento aqui para vocês, para dar um panorama um pouco mais justo sobre a série. Agora, vamos comentar as outras histórias que estão no mix. Vamos começar com... Vamos seguir a ordem, né, que está aqui dentro. Vamos começar com Carrascos. Né? Carrascos é escrito pelo Gary Duggan também, né? E é desenhado pelo Matteo Lolli. Deixa eu mostrar os desenhos do Matteo Lolli. Bom, aqui nessa edição de Carrascos, Krakoa vai ter que lidar, agora ele é uma nação, né? Vai ter que lidar com espionagem, né? Só que no universo como o universo Marvel, esse universo dos mutantes, a espionagem tem outro nível. Aqui eu vou dar um spoiler de edição anterior, né? O espião que chegou em Krakoa, ele é alguém encolhido a tamanho microscópico e que está dentro de um mutante. Ou seja, né? E ele observa a partir do que esse mutante vê, né? Bom, essa é a situação com que eles vão ter que lidar. A história segue um pouquinho com o drama da morte da Kitty Pryde, né? Porque por alguns motivos os protocolos de ressurreição não funcionam com ela, mas o foco aqui é lidar com esse espião. Bom, vamos para outra história, que é a dos Novos Mutantes. Os Novos Mutantes, eles têm uma alternância, né? O Hickman escreve algumas edições, o Ed Brisson escreve outras. Aqui, quem escreveu foi o Ed Brisson, né? A edição de Carrascos é a edição 9, vale dizer isso, e a edição de Novos Mutantes é a edição 8. Bom, essa edição, como eu falei, do Ed Brisson, deixa eu pegar o desenhista é o Marco Failla. Deixa eu mostrar para vocês, né? Bom, o que nós temos aqui? É uma história que se passa no Brasil, ou quase no Brasil. Por quê? Porque no universo Marvel, dentro da floresta amazônica, há uma cidade chamada Nova Roma, onde vivem 50 mil pessoas com os costumes do Império Romano. Né? Eles vivem de maneira isolada, mas eles estão no território brasileiro. A gente sabe que o Brasil não assinou o acordo com Krakoa e o Brasil está perseguindo os mutantes no universo Marvel. Né? Não só não assinou o acordo, né? Inclusive Wakanda não assinou o acordo, mas mais do que isso, né? O Brasil persegue os mutantes. Né? E aqui o que acontece é que Nova Roma captura um mutante, né? Que estava sendo perseguido por um predador, ao que parece ligado à situação brasileira. Né? E 3 mutantes, né? A Armadura, Magma e a Dinamite, vão ter que lidar com isso. Também nessa história vai aparecer uma nova vilã. É uma história simples, assim, né? E eu curto essas histórias do Ed Brisson. Né? Por que essas histórias eu tenho curtido? Porque nos Novos Mutantes me parece que nós temos os mutantes comuns, né, jovens mutantes, tentando fazer a coisa certa. Acontece que ao tentar fazer a coisa certa, nem sempre eles acertam. Né? O primeiro arco, né, que envolveu lá o Bico e a família... Bico é o nome de um mutante, né, para quem não conhece. Envolveu o Bico e a família dele, eles tiveram uma vitória, mas foi uma vitória de pirro. Uma vitória que tem muito de derrota. E aqui eles precisavam de uma vitória mais, assim, com V maiúsculo, né? Enfim, a história segue assim. Depois disso, vamos lá, vem X-Force. X-Force é a equipe de inteligência de Krakoa, já é um grupo institucional de Krakoa. E aqui, nesse número, né, nesse número nós temos o número 9 de X-Force, esse começo de arco vai lidar com as consequências de um arco anterior, né, que é um arco que se passou na nação fictícia de Terra Verde, que é uma nação latino-americana. Né? Bom, o que acontece em Terra Verde, né, agora é que o país saiu do ar. Não há contatos com Terra Verde, não dá para telefonar para Terra Verde, não dá para falar pela internet com ninguém, nada de Terra Verde. Imagina uma situação dessa. Isso pode ser consequência de ações anteriores da X-Force. Por quê? Por que Terra Verde, um país tão pequeno, pobre, gera problemas para Krakoa? Porque ele ofereceria também não assinou um acordo, né? Havia uma pressão para assinar e uma resistência de alguns setores internos, mas Terra Verde ofereceria uma tecnologia vegetal que poderia rivalizar com Krakoa, né? Com Krakoa. Pensem, né, que na atual fase dos mutantes, né, eles
eles jogam em outro nível, né? Eles possuem nações como inimigos. Inclusive, essa situação de possuir nações como inimigos aparece no título Novos Mutantes nessa edição, com uma conversa do Sebastian Shaw, né? Porque hoje as ações dos mutantes, inclusive da X-Force, podem ter consequências enormes, geopolíticas, assim. E nem todas essas consequências vão ser necessariamente positivas. Depois vem o título do Cable e a revista encerra com 2 números, né, com 2 edições, né, de X-Men, do X-Men do Jonathan Hickman, que são os números 8 e 9 de X-Men. Esses 2 números eles formam um pequeno arco. Isso vai um pouco diferente do que o Jonathan Hickman tem feito até agora. O Hickman ele tem feito one-shots, né? Histórias que duram uma única edição. E esse pequeno arco que é construído aqui, ele envolve a ninhada, essas versões do Alien, né? Que aparecem no universo de X-Men, né? A ninhada é um grande predador, né? Inclusive tem um membro da ninhada, que é o Nin, né, vivendo entre os mutantes. Ele é totalmente diferente, ele é um mutante da ninhada. E o que nós temos é o seguinte, né, nesse contexto aqui, os X-Men vão ter que lidar com um ovo-rei. Esse conceito vai ser explicado na história, mas o que esse ovo faz é atrair a ninhada para a Terra. Por onde esse ovo estiver, a ninhada vai atrás, né? E esse ovo acabou chegando na Terra por uma coincidência, né? Por uma incursão dos mutantes aí no espaço, mas isso acaba não importando tanto, né? E, bom, a ninhada vem para a Terra, eles querem tirar o ovo da Terra, e de Krakoa principalmente, né? Tá atraindo uma grande ameaça para lá. Eu achei essas 2 edições das mais fracas do título do Hickman até agora. Assim. Tem conceito interessante, né? Tem uma espécie aí de reformulação, não é, né? Mas o papel da ninhada vai ser diferente. O Hickman aponta para um papel da ninhada nessa fase dele, né? Os mutantes, inclusive, acabam ganhando uma poderosa arma nesse arco, assim, só que tudo é meio corrido, algumas coincidências desnecessárias, assim. E é uma história que deixa algumas perguntas meio óbvias, né? Por que não destruíram o ovo, né? Por que não jogaram o ovo em outra dimensão, por exemplo? Eles poderiam fazer isso, né? Faltou burilar um pouco, faltou a coisa ficar um pouco mais redondinha, assim. Mas é mais uma peça no tabuleiro. E como peça no tabuleiro é uma peça interessante. Tô doido para ver essas peças se movendo, né? O Hickman tem colocado muitas coisas aqui, né? Enfim, minha gente, é isso, né? Tá aí o meu olhar sobre essa edição 14, né? Até a edição 17 eu vou conseguir fazer toda semana um comentário a um volume, né? Até 17 eu tenho aqui em casa, né? Como acabou esse atraso que eu tive na entrega de algumas edições, fizeram que, bom, eu tivesse várias juntas aqui, então vai dar para manter o ritmo semanal, né? Embora a revista seja quinzenal, né? Quem sabe a gente não consegue ficar até mais de um mês, né? 18 sai logo aí, vamos ver, né? Vamos ver, mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha, né? Aquilo que você já sabe, né? Não esquece de compartilhar o vídeo, comentar. Há também na descrição do vídeo, isso é muito importante, link tanto para a Amazon quanto para a Panini. Caso você fazer qualquer compra nessas lojas, né, se você entrar pelos links do canal, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar, né? Jabás feitos, minha gente, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.